Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde de muita alegria, de muita consideração para com todos. E mais uma vez, nós estamos agasalhados ao pé de uma mesa, onde o Evangelho nos convoca à observância da lei de Deus, que precisamente está em toda a natureza. Hoje, a pedido da nossa Valesca, nossa companheira de Natal, do Grupo Espírita Chico Xavier, que está fazendo aniversário no dia 16 de agosto, nós, na pessoa da nossa Valesca, cumprimentando todos, esse grupo que está levando à frente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos muitos componentes aqui, que ela nos deu o nome, mas não é preciso. O nosso coração ligado a todos é que vai fazer com que a nossa vibração da tarde possa estar uníssimos com todos. Natal. Nós estamos falando em Natal, saindo aqui das vibrações uberabenses, com o sol atravessado em todo o universo para nos dar a sustentação. Que sejamos então calorosamente dentro da solidariedade com a nossa irmã, nessa reflexão amiga do Evangelho, onde nós vamos falar sobre o semeador e o dever. E aqui ligado com o coração de companheiros que vibram conosco, e agradecendo de antemão a observância de Alexandre, que está sempre conosco aqui, nós estamos nessa gratidão a Deus por estarmos aqui, nessa dádiva, dessa orientação precisamente em favor dos nossos espíritos ainda tão caídos. Vamos então, nessa nossa vibração, agradecer de joelho ao plano espiritual que veio trazer para nós essa dádiva de um momento em que a reflexão com certeza ficará no nosso coração, defrontado ainda com tantas nuances da maledicência criada por nós mesmos. A agitação que nós estamos é preciso ser observada dentro do Evangelho, para que possamos limpar o nosso campo íntimo e fazer com que sedimenta aqui algo para a nossa espiritualidade maior. Estamos crescendo, mas é preciso atender o chamado do Cristo com mais precisão, com mais decisão e definição, para que as letras desse amoroso compêndio de luz possam vir nas nossas ações, atuando conosco a vida do Mestre, que está esperando todos nós nesse crescimento espiritual. Assim sendo, vamos então, na vibração amorosa para com todos, abraçar espiritualmente todos que compõem aqui conosco na vibração e todos vocês que esperam de nós algo. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos oriente, mas que o nosso coração seja atento para tudo isso. Que assim seja. Olá a todos. É muito bom mais uma vez estarmos todos juntos, né, numa só vibração, buscando elevar o Evangelho em nossos corações. E são com esses estudos que nós vamos conseguindo isso. Nós vamos em nossas casas, nas casas de orações, nesses momentos de estudos, buscando entender um pouco mais os passos do Cristo, que está semeando os seus ensinamentos em todas as nações. Nós estamos aqui, como sempre, no nosso Evangelho de domingo, e nós, de todo o coração, nós desejamos que com o tempo nós vamos conseguindo a fraternidade tão desejada. E hoje nós vamos continuar o Evangelho, no qual nós estamos no capítulo Sedes Perfeitos. E vamos falar dos itens, parábola do semeador e o dever. Então vamos lá. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem,
e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. É uma parábola muito interessante que vem nos mostrar, através das palavras do Cristo, como que o Evangelho é semeado em todo o mundo, para que nós possamos ir, de alguma maneira, assimilando e praticando. Só que nem todos de nós prestam atenção nesses ensinamentos, porque nem todos buscam. E muitos desses que não buscam, em alguns lugares e também pelas intuições, de alguma maneira o percebem. Só que não dão muita atenção e esses ensinamentos se perdem. São aquelas pessoas que ainda não aceitaram a religiosidade em suas vidas. São aquelas sementes que foram caindo ali das mãos do semeador no meio do caminho. Porém, tem aqueles outros que nós conhecemos, que falam mais Senhor, Senhor, que visitam as casas de orações, mas mais por modismo, mais ali por uma espécie de meio social na qual as pessoas frequentam as igrejas, as casas de orações, mas tem aquilo só como um meio social no qual eles participam. Dizem Senhor, Senhor ali dentro dessas casas. São aquelas sementes que caem nas pedras, mas não criam raízes. Porque esses mesmos que estão lá dentro não praticam lá fora o que escutam lá. Não praticam o Evangelho lá fora. Então é por isso que esses ensinamentos, eles não criam raízes. Porque essas pessoas não têm ali aquela religiosidade como parâmetros em sua vida. Mas tem aquelas outras que frequentam a religiosidade, porém está no meio de espinhos. O que são os espinhos que o Cristo vem nos falar? São as dificuldades da vida, são as aflições, que esses espinhos vão de alguma maneira apagando a religiosidade ali dentro da pessoa. O que ela aprendeu lá dentro das casas de orações, por mais que naqueles momentos elas estão lhe gratas, muitas até em lágrimas, porque estão escutando a palavra e buscam de alguma maneira interiorizá-las, mas elas deixam com que esses ensinamentos se apagam perante as dificuldades do mundo. Mas tem aquelas outras sementes que foram bem aplicadas e que rendem 100 por 1, 60 por 1 e 30, né? Como diz aqui a palavra. Significa assim, são aquelas pessoas que assimilam pelo menos 30%, pelo menos 60%, pelo menos 100%. Olha só que interessante. São as que no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, perante as suas aflições, estão conseguindo superar as suas dificuldades, são resignadas, estão evitando o desespero e com esse evangelho se acalmam, elevam a sua fé e buscam superar todas as suas dificuldades, buscam enfrentar todas as circunstâncias, até mesmo com alegria, porque sabem que aqui na terra a dor ela é uma bênção que ela é enviada a todos nós, seus eleitos, a todos que estão na terra, mesmo os mais iluminados. Nós sabemos, por exemplo, que Chico Xavier sofreu demais desde a sua infância até antes de vir a desencarnar, né? Então nós podemos perceber que a dor alcança a todos que estão na terra, independente da sua evolução. E para comentar um pouco do item o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro.
e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Porque as profissões, nós temos de usar as nossas aptidões e, tendo as nossas profissões, nós vamos elevando a nossa dignidade na Terra. Nós vamos construindo o meio e melhorando o meio. Mas nós só conseguimos fazer isso bem, realmente melhorando para todos e auxiliando a todos, sem levar vantagem e sem enganar ninguém, se nós praticamos o dever moral. E o dever moral é a prática das leis de Deus, é a prática do Evangelho que o Cristo nos trouxe e que nos ensina até os tempos atuais, a partir de todos os missionários que vêm até nós. E esse dever nós conseguimos a partir do momento que nós buscamos entender a parábola do semeador, que o Evangelho é semeado em todas as nações, e quando nós buscamos interiorizá-lo, assim nós conseguimos praticar melhor o dever, porque nós vamos buscando a ética, nós vamos buscando a fraternidade, a amorosidade perante todos, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. A partir disso, nós vamos conseguindo interiorizar os ensinamentos 30, 60, 100 por 1 e conseguindo cumprir o nosso dever perante Deus primeiramente e perante o nosso semelhante, respeitando a nossa família, respeitando os nossos filhos, cônjuges, pais e levando isso para toda a comunidade, para os nossos trabalhos, para os nossos amigos e também para os desconhecidos que nós vamos encontrando em nossas vidas. Que bom, Alexandre. Meus irmãos, com a dádiva, com o recurso que nós temos de observar como Jesus não perdeu tempo em semear em nosso coração, já lá no começo da humanidade. Então, quando ele percebeu que, ao sair de casa, muita gente ficou ao seu derredor, ele procurou ficar um pouquinho mais alto, subiu no barco. Por quê? Para disseminar a verdade que ele já trazia na lâmina da sua alma. Nós sabemos que aquele que vai semeando, vai plantando, para todos nós colhermos. E é da nossa obrigação jogar a semente da ação em todos os momentos da nossa vida. Então, aquele que saiu a semear já está provando que tem algo de semente dentro de si. Então, em seguida, essa semente lançada no coração do próximo, que está mais próximo de nós, é que irão dar frutos para que toda a humanidade possa receber a terra que nós estamos procurando, a terra da generosidade. Como Jesus acreditou em nós, que a humanidade ia regenerar, ele vem trazendo para nós, através de Allan Kardec, essa semeadura total que é o Evangelho. Esse Evangelho recebido pelas mãos dos espíritos amigos que acreditaram em Allan Kardec, nas grandes perguntas que já estavam profundamente no seu ser, é que veio explicar para nós como é que nós temos que receber essa semente que é no cumprimento do dever. Nós então estamos aqui mais uma vez procurando encontrar raízes profundas na nossa alma, para que nesse semear já estão carpido tudo dentro de nós, oferecendo o campo necessário para que essa semente possam germinar. Mas daí precisa então a rega, a poda, que é lembrar de Jesus dentro de nós, na corrente latente, servindo o próximo nesse dever moral em que o Alexandre falou para nós. Para que sejamos então cristãos e temos o dever cristão, é preciso passar pela moralidade, que é a maturidade do Espírito, compreendendo a lei de Deus que está exposta em todo o Evangelho, e tantas almas salutares que
escreveram para nós, observando as nossas deficiências, mas nos damos coragem e esperança que, reforçando o nosso eu espiritual na prática do bem maior, é lógico que nós estamos dentro desse dever que levará em todos nós aquela virtude que vai salientar até que chegamos à humildade. Nós observamos que quando alguém nos aponta o dedo mostrando os nossos erros, a gente de cara já quer revidar. Mas o evangelho inteiro, que parece curioso para nós, mas não é. Ele é tão claro que ele vem trazer para nós mesmos diante de nós. Isso é que nós temos que observar. Então aquele que apontar a mão, que vier com a lama da crítica, vamos fazer amizade com essa crítica e dar a mão para aquele companheiro que talvez vê alguma coisa em nós que precisa ser consertado. Porque se tem justiça, é porque tem justiça. Se nós trabalhamos então a justiça de Deus dentro de nós, essa injustiça para com o próximo não vai ser exibida mais. Nós temos aqui o dever moral que é explicado por Lázaro. Então, quando nós ficamos indiferentes à moralidade do homem aqui na Terra encarnado, lógico que nós estamos fugindo à espiritualidade que nos aguarda em dias vindouros. Eu escolhi aqui para complementar esse capítulo, porque nós estamos aqui diante de tantas nuances do bem, para que nós possamos entender a limpeza do nosso campo ímpio feita por nós mesmos. Porque o Cristo espera de nós nascentes de coragem, de bonância, das virtudes que Ele já vem trazendo para nós. Então é louvável querermos ser felizes. Mas se o Cristo convida nós a ter uma assistência maior para que assim possamos cumprir o nosso dever, então nós temos muitas informações de grandes almas que vieram conosco nessa bênção. A Valesca nos pediu para falar sobre a prece. Então, para a gente fazer uma prece ao Cristo, é preciso que nós limpamos primeiro o nosso coração, para ver se essa prece seja atendida através da hierarquia dos mundos e vem nos atender. Às vezes pedimos 50%, vamos receber 5%, porque nós temos que entender qual o tipo de merecimento que nós já estamos capacitados para receber. Então, aqui vem do livro Vida e Caminho, uma mensagem chamada Assistência como Dever. É indispensável o culto da solidariedade como simples dever. Todos possuímos algo para dar. O níquel da assistência consoladora, olha aqui, ele foi lá no pequenininho pedaço que nós podemos doar. Mas para isso nós temos que ter coragem de sair de nós mesmos e aplicar a boa ação no campo do sofrimento do nosso próximo. A roupa esquecida ou imprestável. Ele ainda deixa a sua misericórdia conosco, que nem precisa de dar aquilo que nós gostamos muito. A roupa emprestável, porque conhece as nossas necessidades ainda de crescer espiritualmente falando. O pão que sobra à mesa, a frase reconfortante, o livro renovador e a bênção de uma prece. Aí, como a Valesca pediu para nós falar da prece, a gente vai lembrar daquela prece de Jesus, a prece dominical, que precisa ficar diariamente conosco. As palavras profundas do Mestre levantou toda a humanidade quando ele diz: o Pai nosso, ele igualou toda a humanidade ao seu coração. O Pai que está nos céus e em todos os lugares. Esse Pai precisa estar conosco sempre, mas é preciso que nós temos a abertura para receber a parte celestial que vem todos os dias. Por exemplo, aqui conosco agora. Quantos espíritos amigos estão aqui conosco, cedendo a sua bênção, os seus valores espirituais, para cristalizar em nós toda a força do bem que nós temos que praticar no amanhã. Não nos reportamos, porém, a esmola suplicada. Olha aí, nós não temos que esperar ninguém nos pedir para cumprir o dever moral. Nós temos que buscar a necessidade do próximo.
Dizemos da ação espontânea e constante, olha aí, diariamente. Não tem dia, não tem noite, é a hora da necessidade nós buscarmos. Que talvez o mais necessitado somos nós desse trabalho, e o outro é o campo de serviço, valorizando a igualdade que temos para com ele. Do amor fraterno que procura os companheiros menos felizes para socorrê-los nas provas difíceis e deprimentes, copiando a infinita bondade celestial que não aguarda atitudes medicamentosas e medicantes, porque se alguém tiver precisando do medicamento e ele tiver que pedir para nós estamos já falhando, porque nós estamos vendo. Então, se ver com os olhos e o coração não for movimentado, nós já estamos seguindo o quê? A escuridão, porque o sol mostra para nós que a luz é para todos. Se recolhemos a bênção do Senhor em cada instante da estrada, é justo saibamos estendê-la aos que nos cercam em nome do Cristo vivo, que não nos desampara. Então, esse Cristo vivo que o Espírito está falando para nós, são as nuances que nós temos que perceber, os valores que nós já recebemos, de quando fomos feitos espiritualmente falando até agora. Quantas bênçãos nós já recebemos? Nós não temos nem condição de somar. Nós temos que observar só a multiplicação daquilo que está em nossas mãos. Precisamos da lídima caridosa de uns para com os outros, como necessitamos do ar que nos sustenta. Se nós relacionarmos a caridade benfazeja que nós estamos recebendo a cada dia, nós vamos perceber que esse ar que movimenta dentro de nós, que nos dá a sustentação do oxigênio, está pronto todas as horas para a nossa vida carnal. E depois da vida carnal, que nós vamos entrar nos ares espirituais, que vamos respirar a fraternidade que está em todo o universo, em toda a natureza. Como será que vamos movimentar esse ar, esse oxigênio, espiritualmente falando? Então, é de preciosa vantagem para nós já observar que estamos na carne. Daqui a pouco seremos espíritos de verdade, que voltaremos aqui para reajustar na própria carne que nós às vezes deixamos de fazer. Então vamos terminar assim: caridade sem tributos de gratidão, caridade sem orientação de virtude, caridade como saúde da alma, caridade como hábito justo, caridade como inalienável obrigação. Então, juntando aqui o que é a caridade, é a fraternidade legítima, que estão todas as nuances nas nossas mãos para nós desenvolvermos. Então, matematicamente, a caridade já está dentro de nós, que nós temos o livre-arbítrio, a livre vontade de fazer. Mas precisamos entender como fazer. Esse como fazer está na lida de cada um, para lidar consigo mesmo em prol ao próximo. Desejamos a todos que a assistência desse dever possa estar conosco não só agora, mas na constância das horas que nós temos para realizar dentro de nós o campo magnético, para que a espiritualidade possa lançar mão de tudo que temos em favor de um próximo mais próximo do que nós. Frase reconfortante, nós temos muita, porque se nós observarmos no olhar da pessoa que sofre mais do que nós, só com o olhar da carne, não colocando a pupila de Jesus aos nossos olhos espirituais, nós vamos ficar muito fraco ainda na história da caridade bendita que os Espíritos esperam de nós. Que Deus nos abençoe, nos ampare, e nós vamos continuar com Alexandre, desejando a todos o nosso coração, mas dentro da responsabilidade, que é um teto maior que nós estamos adquirindo. Deus nos abençoe. Que assim seja. Muito bom. Para que nós consigamos realmente o cumprimento do nosso dever aqui na Terra, como filhos de Deus, como vem nos dizer o Livro dos Espíritos, a lei de justiça, de amor e de caridade, para que consigamos essa prática que nos leva ao nosso progresso moral e espiritual.
Nós precisamos estar ligados o tempo inteiro nessa espiritualidade amiga, nessa religiosidade amiga. E nós só conseguimos isso a partir das nossas preces, das nossas orações, que realmente nos conecta a toda a espiritualidade, aos nossos anjos da guarda, a Deus. Estando conectado, que ao orar e vigiar, nós vamos conseguindo vigiar os nossos atos. Nós vamos conseguindo lembrar do Evangelho nos momentos difíceis. Como eu disse, evitando o desespero. Aí nós vamos conseguindo no nosso dia a dia 30, 60 e 100 por 1. Porque assim como também os aparelhos de hoje, os celulares principalmente, conseguem a sua funcionalidade 30, 60 e 100 por 1 quando estão conectados na internet, nós também só conseguimos agir como servos de Deus de verdade quando caminhamos conectados como templos vivos a essa espiritualidade amiga. Porém, como diz o nosso Cristo, Ele vem nos dizer, onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu também estarei. Então que o nosso caminhar seja para 2 ou mais, que as nossas orações sejam para 2 ou mais, e não para esse caminhar egoísta como nós ainda estamos nessa terra, pensando somente em nós, buscando somente para o nosso ego, para o nosso conforto, e esquecendo dos nossos semelhantes, dizendo apenas Senhor, Senhor, mas nos momentos que devemos dizer Senhor, Senhor, com as nossas ações, nós estamos evitando, nós estamos protelando. Então busquemos sim, com toda a fé, orar a Deus nos momentos que levantamos, nos momentos que vamos nos deitar e também nos momentos de dificuldade, com fervor, mas lembrando, pedindo aquele que nós sabemos que vai nos servir para os dias de hoje e para o amanhã, não somente para essa existência, mas para todas as outras nas quais nós ainda vamos trabalhar, que é para o nosso progresso espiritual. Nós agradecemos, a todo o grupo de Valesca, porque é muito bom nós comungarmos o Evangelho para todos os nossos amigos. E nós agradecemos mais uma vez essa espiritualidade amiga que aqui está conosco. Você deseja falar mais alguma coisa? Nós precisamos lembrar do poder que Jesus deixou para nós dentro da sua moral, do amai-vos uns aos outros. Tudo reina em favor do próximo se nós entender esse chamado. Esse poder que nós temos em mãos. Amai-vos uns aos outros. Vamos elevar as nossas mentes e mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui como alunos, de termos todo esse recurso que é o auxílio da espiritualidade amiga que está sempre junto conosco, nos dando força, nos empurrando, nos encorajando para suportar e vencer todas as dificuldades. Lembrando sempre que o caminho para a evolução espiritual, que o viver de verdade é aquilo que aqui na Terra vivemos para o nosso semelhante, que estamos sempre no meio no qual nós estamos, produzindo, buscando dignidade, não só para nós, mas dignidade para todos que caminham conosco, crescendo juntos para um só caminho, que é Deus. Que essa espiritualidade amiga possa estar por todos aqueles em dificuldades, nas ruas, acamados, e para todos nós que ainda enfrentamos essa pandemia que está difícil, que estamos perdendo entes queridos, mas que nós sabemos que tudo é de Deus e que tudo volta para Deus. Que assim seja e um abraço a todos. Assim seja.